Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Vamos dar continuidade, né, aos estudos, né? A gente está aí nessa luta dessa quarentena. Vou manter aí a tendência, né? Fazer primeiro a frente 1, hoje é quarta-feira, né? Sexta-feira a gente fala a frente 2, tá? Vou começar um capítulo novo, que é o capítulo 3 da frente 1, que é o capítulo de solos, beleza? Depois vocês anotem os exercícios que estão separados. Eu vou separar uma atividade também para vocês me entregarem, tá? Nada muito complexo, fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? E vamos lá, pessoal. Só um detalhe, hoje à tarde eu vou liberar também a aula de atualidades, depois eu explico isso para todos, beleza? Bom, pode por aí, letra A, horizontes de formação do solo, né? Lembra desses horizontes? A gente fez isso ano passado. Eu acho que seria interessante vocês fazerem esses horizontes, né, no caderno, né, ó, divide em uma, duas, três, quatro do mesmo tamanho, 5, 6, essas duas últimas aqui, ó, a A menor do que a O bem fininha, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, 6 horizontes. A gente tem que olhar sempre de baixo para cima. Lembrar o seguinte, que esse horizonte R, ele estava na superfície. Nós tivemos ações de intemperismo, nós tivemos ações de sedimentação que acabaram jogando o horizonte R para a última camada, beleza? Então, começando de baixo para cima, o horizonte R é o horizonte da rocha matriz, que está rocha consolidada, beleza? O horizonte C, você pode colocar assim, que é o início da desagregação das rochas, tá? Da desintegração das rochas. O horizonte B, tá vendo que ele tem uma cor mais avermelhada, tá? Você pode falar que esse horizonte B, ele é um horizonte de cor avermelhada devido a partículas ferruginosas, tá? A gente tem acúmulo aqui de, olha aqui, ó, óxidos e hidróxidos de ferro, beleza? O horizonte E, ele é, né, meio bege, né, já está indo aí para um marrom. Por quê? Porque nós temos a presença de água. Então pense o seguinte, a água começa a dissolver o horizonte B e vai dar origem ao horizonte E. Tá? É mais ou menos isso, beleza? Por isso que ele é mais marronzinho, né, um bege. Tá? O horizonte A é um horizonte que começa a ter acúmulo de matéria orgânica e o horizonte O é o horizonte que tem predomínio de matéria orgânica, beleza? Essas são as 6 camadas. Eu sei que isso aqui demora, na hora de vocês fazerem lá no caderno, tudo. Vai pausando, tá? À medida que eu for explicando, né? Para vocês fazerem um esqueminha. Beleza, gente? Bom, isso na letra A, né? Vou passar agora para falar sobre o transporte do material, tá? Ainda na letra A. Olha só, pessoal. Aqui seriam as áreas mais altas, aqui seria a área de declive e aqui seria a área mais baixa. Concorda que ações do intemperismo vão carregar esse material para as áreas mais baixas? Tá? Então, quando a gente tem um solo que é chamado eluvial, tá vendo o nome, ó, autóctone, significa dizer que ele tem influência só dessa região, ou seja, ele é formado por rocha degradada dessa região, degradação de rochas dessa própria região, tá? Que seria a região mais alta. Quando a gente tem um solo coluvial, tá? Ele é o solo que está no declive. Significa dizer que ele tem material daqui e transportado de área mais alta, tá? Então, vem dos dois, tá? E quando a gente tem o solo aluvial, seria o solo que é formado por todos os sedimentos, toda a degradação. É esse, alóctone, quer dizer que ele não é formado só daqui, ele é formado de áreas adjacentes. Então, ó, eluvial, só aqui, coluvial, aqui e de área alta, aluvial, só de área alta e área de declive, beleza? Tinha um nome, né, que falava na época da mineração, que o ouro que esgotou mais rápido aqui no Brasil era aquele chamado ouro de aluvião.
tá? Tem a ver com isso aqui, ó. O que seria o ouro de aluvião? O ouro de aluvião, pessoal, é aquele ouro que ele é transportado, que ele foi transportado. Normalmente esse ouro de aluvião, ele aparece, né, em rios, e era mais fácil de você pegar do que o ouro que estava mais profundo, que seria o ouro puro, né? Não puro, mas o ouro, eluvial, que era só daquela região, entendeu? O ouro de aluvião é aquele que veio transportado. Fechou? Bom, aí, pessoal, a gente tem esse gráfico, tá? Que vai falar sobre a ação do intemperismo. Ó, tudo isso dentro da letra A. A gente está falando de intemperismo. A gente vai mudar para a letra B quando eu chegar na erosão, tá? Esse gráfico, pessoal, ele tem alguns itens aqui embaixo, tá? Que eu não vou nem falar para vocês anotarem isso, que é um negócio muito específico, tá? Tipo, zona de monocialitização, tá? Seriam elementos silício, no caso, né? Componentes com silício, só que um elemento só, beleza? E alumínio. Zona de bicialitização, 2 elementos de silício e alumínio. De alitização, sem o silício e alumínio, e ferratilização, com ferro. Tá? Gente, não se preocupe, não vai cair isso aqui, beleza? Agora, vai ter um exercício que eu vou passar para vocês que vai falar sobre isso, tá? E aí, como que a gente interpreta isso? Dá uma olhada, essa linha, eu ia falar esse gráfico, mas tudo é gráfico aqui, seria essa linha, tá? E dá uma olhada, essa linha, beleza? Olha só, numa área desértica, concorda que a gente tem menor volume de chuva? Numa área de floresta tropical, a gente tem maior volume de chuva. Então essa linha aqui, ela indica pluviosidade, beleza? Se a gente tem maior volume de chuva, o que acontece? É uma área que tem uma alteração maior. Ó. A rocha pouco alterada, ela está aqui no fundo, tá? Olha o tanto que houve de infiltração da água. Ou seja, nós temos numa área de floresta tropical os horizontes formados, porque houve maior quantidade de infiltração. Numa área de podzolização, que seria uma área de pradaria, tá? Uma área de clima temperado, só para a gente poder entender, subtropical, mais ou menos isso. Tá? Reparem, chove, mas tá chovendo menos, então o nível de alteração ele é menor. E numa área desértica, olha só o que acontece. Numa área desértica a gente tem um nível de alteração extremamente baixo, porque tem menor infiltração de água que não chove. Tá? Isso aqui é a curva da temperatura, dá uma olhada. Tá? E aí mostra, né, aqui no caso a precipitação e aqui no caso a temperatura mais elevada. Beleza? Outra coisa, pessoal, nessas áreas, o que dá para a gente falar é que isso aqui acaba influenciando também na questão agrícola. Tá? Essas áreas são boas para agricultura, porque tem solos mais férteis, apesar de não ser desse jeito, né? Seria mais ou menos um solo que chega aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Essas áreas seriam ruins para a agricultura, porque tem que ter água, a não ser que tenha irrigação. Seria mais ou menos o solo aqui, a gente chama de litossolo, certo? E essas áreas seriam boas para a agricultura, que seria isso aqui. Só que acaba não sendo numa área de floresta tropical por 2 motivos. Primeiro, tem a floresta. Segundo, que chove muito. Pelo fato de chover muito, a matéria orgânica ela acaba sendo lavada, ela acaba sendo lixiviada, tá? Então, acaba não sendo tão interessante isso, beleza? Bom, numa área, por exemplo, de deserto e semideserto, né, que seria um semiárido, tá, vamos dizer assim, nós temos também problema com salinização. Nós vamos falar de salinização lá para frente, tá? Mas por que ocorre salinização nessas regiões? Porque normalmente quando você usa água, é água de irrigação e essa água ela contém sais, tá? Pelo fato da temperatura ser alta, né, e a umidade muito baixa, evapora muito a água e aí retém o sal, beleza? Então, é uma interpretação gigante em cima desse gráfico, tá? Que vocês têm que se preocupar o seguinte: temperatura mais alta, área com maior infiltração de água. Temperatura um pouco menor, área com menor infiltração de água. Temperatura relativamente alta, tá? E área sem infiltração de água. É isso que vocês têm que se preocupar, beleza? Isso também influencia na vegetação, dá uma olhada.
né? Floresta tropical, savana, savana que seria o cerrado, steppe, né? Tundra, tá? Steppe, lembra que eu falei que, né, normalmente está na borda de um deserto, e tundra, né, numa região fria. Beleza? Bom, vamos dar seguimento, vamos falar até o solo de Loess, beleza? Aí vocês vão anotando aí. Solo de Chernozion, a gente está falando, né, dos horizontes. O que é o solo de Chernozion, né? Esse solo ele tem um aspecto, uma coloração acinzentada, tá? Ele é um solo específico de regiões ali entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Que ele é formado, né, por sedimento local, tá? E derretimento de gelo na superfície. Isso dá origem a esse solo preto, cinza, né, cinza escuro, tá? Que tem uma excelente fertilidade. Tá? Esse é o solo de Chernozion. E o solo de Loess, ele é um solo meio amarelado, né? Porque ele é formado por decomposição de calcário. O solo de Loess é encontrado na China, várias áreas da China. Tá? Nós temos então decomposição de calcário que dá origem a esse solo chamado solo de Loess. Tá? Na China, pessoal, a gente tem um rio, tá? Que o sedimento dele, né, esse sedimento aí no caso, esse sedimento amarelo, ele se concentra no fundo do rio. Tá? Pelo fato dele se concentrar no fundo do rio, esse rio é chamado de rio amarelo, né? Em chinês, Huanghe, tá? Mas na realidade, não é que ele é amarelo, significa, né, não é a água que é amarela, significa dizer que o fundo dele tem depósito de calcário, depósito de Loess, por isso que dá essa coloração. Fechou? Bom, semana que vem a gente começa a erosão, não é um capítulo longo, tá? Erosão a gente vai rapidinho e a gente já finaliza. Tá? É um capítulo curto esse daí, por isso que eu vou separar em duas partes. Bons estudos aí a todos, tamo junto, saudades, viu, galera? É nóis.